Cristo, Ricardo, boa noite, como estão? Bem-vindos. Quem quiser, já sabe, posso solicitar. Vamos para mais um bocadinho, vão partilhando o space e com as vossas comunidades, com as vossas amizades. Muito boa noite, malta. Como estamos? Fortes, sempre fortes. Pá, põe uma musiquinha intro que isto está muito barato, pá. Põe uma introzinha, pá. Muito boa noite, senhor engenheiro Tiago Castro, como vai? Boa noite, sou o Tiago. Como é que é? Eu disse que não falhava hoje. Ouça, graças a Deus. Ora, boa noite a todo o povo que já está aí. Ora, muito bem, não sei, acho que se calhar arrancávamos já pelo menos com os temas, com uma introduçãozinha breve, até entrar mais pessoal. Mas é pessoal, hoje estamos cá e vamos falar à volta das exchanges, nomeadamente o que aconteceu no passado e, por incrível que pareça, o que está a acontecer hoje nestas notícias que vieram lá de cima, embora não sejam novas, mas vieram de cima, e estamos a analisar e vamos fazer continuidade através do último episódio do nosso podcast, que tem a ver com a FTX, a Binance, Crypto.com, todo o flood que pode prejudicar quer as exchanges em si e quer as criptos lá negociadas. Podemos falar de várias coisas, nomeadamente escolha de confiança, como escolher uma exchange, se têm dúvidas como a escolher, qual é a vossa visão sobre tudo o que aconteceu, o que é que vos levou se calhar a preferirem mais uma exchange do que as outras. Podemos também alargar um bocadinho mais sobre avaliações das exchanges da mesma, da parte da Proof of Reserves, da parte de licenças que as mesmas têm, nas partes de certificações, na parte de regulamentação. E eu tenho aqui uma breve opinião, e depois da notícia que surgiu hoje, a regulamentação para mim remetia-me ao receio, neste caso, principalmente nos projetos cripto. Mas após estes eventos últimos de tokens, criptos a falir, dinheiros a fugir, pessoas a ficar sem nada, e exchange, nomeadamente agora a última FTX, mais até a BlockFi também, a acontecer o mesmo, a parte pelo menos da exchange devia ter mais regularização. Eu já luto nisto há muitos anos, parte dos governos. Isto não é de agora, já tivemos em 2013 MT Box ou MT Gox, que fazia a maior parte das transações de Bitcoin na altura, portanto, e foi à falência e desapareceu o dinheiro e ficou muita gente a berrar. E agora estamos a assistir a isto nesta atualidade que deixa toda a gente em dúvidas. Os iniciantes deixam sem dúvida por onde é que iam de ir. Os que já cá estão têm que ler muito bem, depois há outros que têm que analisar e têm dúvidas, têm medo e até querem desistir da própria cripto. Eu neste caso não desisto da cripto, não quero desistir. Eu tenho as minhas duas preferidas, nomeadamente digo já pela comunidade e pelo suporte e pelas várias, pelo seu ecossistema, nomeadamente a Crypto.com é a minha preferida. E tenho também a Kraken e tinha a Binance, mas até que aconteceu da última vez a Binance acho que não se portou muito bem, até mesmo antes do problema com a FTX, com o problema da FTX e depois até fazer algum flood até à própria Crypto.com. Então decidi tirar todos os assets que tinha lá e sim, agora deixei a Binance por vez. Agora peço a alguém que comece já a dar a sua opinião, qual a sua preferida, o porquê, ou qual foi o seu método de avaliação para poder transacionar dentro dela, ou se querem até já começar a comentar o que se passa hoje com a Binance, tudo bem. Quem quiser, deixe já o aviso. Pronto, isto é tudo opiniões, há que respeitar sempre a opinião do outro, tudo na base do respeito, na brincadeira, na boa, é para aprender.
bota calor, não há cá medo nem vergonha. Se quiserem falar é só pedir solicitação e se quando quiserem falar após solicitar é só levantar a mãozinha. Vamos lá ver quem é que é o próximo a botar calor. Pois é, pessoal, decidimos não alargar o space a mais de uma hora. Vamos fazer um space sempre com uma horinha e vamos andar à volta destes temas e dessa estrutura. E quando tivermos quase a terminar, pois claro que vamos avisar, só para ficarem informados. Não vamos andar aqui a falar 2 horas ao redor disto. Epá, como ninguém ainda solicitou para vir falar, acho que iria começar, como o Tiago ainda está um bocado enferrujado, iria começar e iria dar aqui um lamirezinho de, na minha opinião, como escolher uma crypto exchange e quais os fatores a considerar. Não sei, pode existir pessoas nos ouvintes que estejam a começar, outros que já estejam há mais tempo e o que vou referenciar pode já ser sabido. Para mim existem fatores a considerar, como por exemplo a segurança e a proteção, como por exemplo o fator 2FA, são 2 fatores de autenticidade, medidas robustas contra o pitching, contra o scam pitching, pode ser através de e-mail, tu tenhas que confirmar uma corrente de números, que só tu é que os sabes, para evitar scams. E existem também outras plataformas, outras exchanges que oferecem login biométrico. Depois temos também a ter em atenção se conheces o valor das taxas da plataforma que estás a usar, porque são através das taxas, através dos fees, que as plataformas, que as exchanges ganham o seu, e há que ter em atenção então a esses valores, seja nos depósitos, seja quando fazes levantamentos, transferências ou o próprio trading. Num terceiro ponto, diria que a regulamentação também é importante, ou seja, é um ponto relevante a ter em conta se a exchange está licenciada para operar na região onde tu vives. Por exemplo, na Europa, as trocas de criptomoedas aprovadas são licenciadas e regulamentadas por autoridades específicas. No caso aqui na Europa, a autoridade federal é responsável por isso, da supervisão financeira alemã, e a autoridade de conduta financeira são responsáveis por essas aprovações e regulamentações. Depois, diria que para quem está a começar também seria um dos fatores importantes ser fácil de usar a exchange, porque às vezes a pessoa pode ficar intimidada com o trading e com todas aqueles gráficos já aparecerem, e se ainda não sabes e estás a iniciar, podes te sentir um pouco intimidado ao começar, por isso acho que é também importante que a exchange seja fácil de usar. O que é que poderia ser mais importante? A liquidez, claro, se existe, é importante, né? Se existe liquidez, porque já sabemos que as criptos também são voláteis, têm uma volatilidade muito grande e é necessário existir liquidez, porque senão podem haver muitos tombos devido a essa volatilidade. A nova inserção vou dar o exemplo da Crypto.com, porque é onde estamos mais investidos. A nova inserção do armazenamento dos assets com a carteira fria foi agora feito também, na semana passada, na Crypto.com. Esse também é um dos fatores para mim muito importante, porque consegues armazenar de forma externa os teus criptos e os teus assets e vão ficar muito bem protegidos, não serão alvos de scams porque tens na tua pen e armazenas depois onde quiseres, ou seja, não está online. E talvez direi mais um ponto importante também, a meu ver, também quando estás a começar, seria o suporte, não só a começar, se tiveres algum problema, claro que é sempre importante, o suporte ao cliente. Se tens algum problema, se tens dúvidas, perguntas, e acho que é importante que o suporte ao cliente seja bom e essencialmente seja rápido para que consiga resolver os teus problemas. Afinal, ao cabo estamos a falar de dinheiro ou de cripto e às vezes as coisas têm que ser tratadas de forma rápida e profissional.
Transparência também é uma coisa importante. Mas aí é complicado falar de transparência neste mundo ainda. Aqui então quero resumir só o que estás a dizer. Desculpa lá estar-te a interromper. Então passamos para a regulamentação da plataforma, a transparência dos dados políticos da plataforma, o seu formato, histórico e custódia dos ativos, volume e qualidade dos produtos. No caso da Ledger, a Binance também já tem um protocolo com eles. Mais alguém? Solicitem para subir cá em cima, para darem a vossa opinião, por favor, e as vossas experiências e contarem já agora. Não me interrompeste, tiveste sorte que eu já estava a terminar, senão... Sabes como é? Eu sei calcular os timings. Pá, e para terminar, só dizendo então que a minha experiência tem sido desde o início e até agora só com a Crypto.com, mas ando mais na parte da DeFi, do Decentralized Finances, as finanças descentralizadas, da parte de DeFi, que eles têm a DeFi Wallet, e é aí que eu mando a movimentar mais. Força, Ricardo. Boas, malta. Quero agradecer a todos que estão aqui primeiro e sim, contar um pouco da minha experiência, aproveitar que a minha pequena ainda está a dormir, posso me ausentar daqui nada. Eu comecei com fui experimentando várias plataformas. Comecei pela Binance, Crypto.com, Kraken, e usava a Crypto.com para comprar moedas, a Binance para fazer trading e a Kraken para guardar moedas que eu ia comprando e experimentando e tudo mais. Assim que começou a haver aqueles benefícios dos cartões na Crypto.com e a implementação da DeFi na rede Atom, não é? Passei a usar quase exclusivamente a Crypto.com. Fiquei um pouco triste porque eu sempre gostei de fazer trading não é que fazer trading com muita alavancagem, mas sempre gostei de ter essa possibilidade se assim quisesse. Infelizmente cá em Portugal já não dá para usarmos a Crypto Exchange com alavancagem, mas sim, uma das coisas que me fez escolher ou utilizar mais essa rede foi mesmo comunidade. Apesar de no início ambas, tanto a Binance como a Crypto.com, não eram as mais fáceis de perceber como é que funcionava em termos de slippage quando se comprava uma moeda, mas isso com o tempo e depois de experimentar um pouco, uma pessoa ganha logo prática, não é? E pronto, eu deixo aqui a minha opinião. Se alguém quiser subir, digam. Isto é um grupo familiar, estamos todos aqui para o mesmo, ajudar e falar um pouco da nossa experiência, não é? Tiago, queres adiantar aí um bocado até mais DeFi, se calhar, que tens um gajo que gostas mais de descentralizar? Se calhar antes de passar para o próximo tema, tentar saber se quais são as experiências aqui de quem nos está a ouvir, se usam o Crypto.com, se usam a Binance, são como o Ricardo que usam várias. E temos aqui o Recycle que pediu para falar. Força. Recycle, força aí. Ô pessoal, boa tarde aqui, Brasil, já início de noite. Semana passada prometi que estaríamos aqui e cá estamos, né? Eu gostei demais do conteúdo de vocês aí. Nos Spaces do Brasil e na comunidade a gente tem falado muito sobre exchanges e focando muito em DEX, né? Acho que teve uma grande lição que a gente tomou com todo esse movimento que ocorreu, né? Com todos esses acidentes de percurso, vamos dizer assim, é que o nosso dinheiro é seguro quando ele está com a gente, né? E quando você está em qualquer uma das exchanges, o risco é muito grande. Então, eu só quis pontuar isso, porque você tá alguém, não sei quem falou aí que usa para guardar uma outra exchange aí e tal. Eu acho que essa é uma lição que a gente tomou nesse mercado, nesse período de baixa aí, que a gente tem que passar para frente, né, para não deixar os próximos cometerem o erro que alguns podem ter cometido. Graças a Deus eu escapei dessa, mas infelizmente tem gente que não e perdeu muito dinheiro. Eu uso muito Binance, mas só para depositar e sacar. Aqui no Brasil a Binance acaba sendo
uma das mais simples que tem, a gente também já está acostumado. Então, exchange centralizado eu uso mesmo só para depositar e sacar. Quando eu vou fazer alguma coisinha de futuros, eu uso a Didex. Nem a Binance uso, mas aí eu tenho uma alavancagem também e tal, mas muito pouco também opero. Então, só queria dar essa contribuição aí dessa visão que é um aprendizado aqui que a galera do Brasil tem espalhado e é importante a gente seguir com esse conhecimento, essa experiência, né? Porque ela tem realmente muito valor. Fora isso, só vou ouvir vocês aqui que se achar que devo falar alguma coisinha, eu falo, mas em princípio só estando aí, dando os parabéns pelo espaço e dizer que prometi estar aqui e cá estou. Um grande abraço aí, vou ouvir vocês. É sempre bom te receber-te e estás sempre à vontade, já sabes. Portanto, sempre que quiseres vem cá acima e obrigado por voltares. Tu frisaste um ponto muito importante em que no nosso podcast nós já tivemos episódios em que frisámos e avisámos principalmente a malta mais iniciante. Tentem não deixar os vossos assets todos na exchange. Acho que estamos a aprender muito com isso. Não é muito seguro, já por isso é que, por exemplo, a Crypto.com neste momento adotou este protocolo direto com a Ledger, com uma cold wallet, para ficar diretamente e guardar diretamente nas deles, claro. E sim, sempre que possam, sempre que conseguirem, tentem ter uma wallet física, porque é bem mais seguro do que deixá-las distribuídas por quem é centralizado neste caso, e porque nós estamos a ver, e a notícia que saiu hoje, portanto, isto é mesmo, eu acho que já tinha dito no space anterior, o que devia ser completamente descentralizado estava centralizado nas mãos de alguns. Há mais notícias até sobre FTX e tudo, mas realmente eles estavam a brincar. E a notícia que saiu nomeadamente da Binance foi os tais 8 milhões que serviu se calhar para a lavagem de dinheiros, e aí lá está, a centralização manda, não se consegue combater. Portanto, pessoal, guardem os vossos ativos o mais seguro possível e não as deixem online, porque de um dia para o outro podem ficar sem nada, como já aconteceu com a FTX, com o BlockFi e anteriormente, como eu já referi, já aconteceu com outro. Mais alguém, pessoal, se quiser, podem solicitar, estejam à vontade. O Tiago está muito caladinho. Então só para agradecer à malta, à rapaziada toda que está aqui, o Recycle, o Marvin, Michel, Tretivinho, Cripto no Feminino, Amanda, Chico, eu posso dizer algum nome mau, peço desculpa, Rio Friends, o Nuno, boas Nuno, o Walter, Solana, o Tiago, a Bia, Lenny, Digital, Jacobo e Cristal. Muito obrigado por estarem presentes. Isto é um espaço seguro, se quiserem partilhar. Gostava que alguém quisesse aí partilhar alguma experiência, quer seja boa, quer seja má, ou então alguma estratégia que usem, estejam à vontade. Ou então, como eles próprios veem esta situação, não é? Em que vimos a situação da FTX, depois aquele enorme flood contra a Crypto.com. Há quem diga que foi orquestrada pela Binance e pelos influenciadores pagos por eles, tudo supostamente, claro. E agora vemos o feitiço a virar-se contra o feiticeiro de certa forma, não é? E se bem que também, pelo que está para perceber, é um pouco de manipulação pela média, pois as notícias estão a sair hoje, já são desde 2018 e foram um pouco recicladas, mas da mesma forma que o flood recente contra o Chris, o CEO da Crypto.com, quando ele teve aquelas empresas falhadas e foi a tribunal e teve bens penhorados, e ele próprio veio a admitir isso e veio a admitir que já pagou pelos erros e que limpou o nome dele. É sempre complicado, mas não sei o que é que vocês acham sobre isto, que os canais estão abertos, pessoal. Tocaste num ponto porreiro que eu também gostava de saber aí opiniões, não as nossas, porque nós
trocamos opiniões diariamente, mas eu gostava de saber, por exemplo, essa opinião, esse food que foi impressionante, foi muito grande, primeiro com o FTX, que realmente aquilo, não sei se foi uma estratégia, uma manobra, ou mesmo só apenas food, quando eles também tinham investimento na mesma, e depois tentar fazer o mesmo, ou albarroar, assim por dizendo, outras, nomeadamente a Crypto.com, nas quais a nossa comunidade usa. Aproveitar para dizer que este space vai estar disponível em formato podcast. Claro que a gente vai tratar de cortar os silêncios e de forma a ser mais fácil ouvir. Portanto, se vocês ainda não o fazem, sigam-nos no Google Podcast ou no Anchor ou no YouTube, dependendo da vossa plataforma favorita. Convém sempre mencionar que há muita gente que não sabe que nós estamos a usar este space para gerar também conteúdo e para além do episódio semanal que fazemos sempre com os speakers rotativos, ou eu, o Christian, ou o Gonçalo, ou o Ricardo, ou também o Marcos, que é o nosso amigo do outro lado do oceano. Portanto, fica aqui a dica e façam-no se ainda não fizeram. Sim, fizeste bem, nunca é demais dizer. Vão lá ao nosso Twitter, em bom português, com 2 S no fim, e depois chegam ao nosso YouTube. Mas isto não dá para pôr a Twitter de pins? Mas olha, desde que conto que ele está a aprender, então. Rapaz, eu sou novo nestas cenas, meu. Ok. Eu também não sei. Eu sempre fiz as cenas por computador, agora andar a ter que usar telemóveis e computador, caralho, pá, esta merda assim não dá. Ainda tenho que arranjar a maneira de pôr-me a fazer os peixes por computador. O Ricardo desapareceu. Recycle, que não sei se queres dar aí uma opinião sobre estes últimos 2 temas. Não, estava só ouvindo aqui vocês, Eu acho que deu lag na conexão dele. Boa noite! Bom, eu não tenho assim muita coisa para falar sobre exchanges, não, porque a minha forma de utilização é só para movimentar o dinheiro mesmo que eu recebo das vendas, entendeu? Lógico que eu deixo sempre uma coisinha aplicada ou outra, entendeu? Mas assim, eu uso mais a Crypto.com mesmo, CDC. É a que eu mais uso, né? Foi a primeira, assim, que eu tive a Binance também, mas eu não gostei muito. O Recycler falou que aqui no Brasil é a mais utilizada, realmente entendeu? Só que eu não me adaptei muito, não. Eu achei muito... Não é questão de ser complexa, mas era muito cheio de coisas. A Crypto.com, para mim, era mais fácil de usar. E como eu estava foi um dos primeiros lugares que eu coloquei NFTs para vender, foi lá, então assim, eu peguei um carinho especial com eles e tô lá até hoje, entendeu? Assim mesmo. E eu sei que agora foste aprovado noutra como NFT Art, correto? Na Coinbase também, na própria Binance também fui para botar, para usar o marketplace deles lá também. Estou tentando fazer alguma coisa. Cara, é muita coisa, cara. É muita coisa para fazer. Aí eu estou tentando criar uma coleção separada para colocar lá, que não é legal você ficar fazendo o mesmo tipo de trabalho em todos os lugares, entendeu? Aí eu tento variar um pouquinho, botar um tipo de trabalho num lugar, outro tipo no outro, entendeu? Sim, queres diversificar. Tiago, não sei se queres falar aí um bocado então da parte da notícia de hoje. Sim, e aliás é um dos trends do Twitter neste momento, que é a tal questão que se o Estado americano está na dúvida e está dividido se há ou não investigar a Binance por lavagem de dinheiro. Claro que o CZ vai logo escrever ignore food, keep building. Claro que isto é sempre aquela mítica frase que ajuda. Eu já sei que Recycle pediste para falar, deixa-me só terminar aqui um bocadinho. Interessante, claro, quando estas notícias surgem, são logo muitos retiradas de fundos da Bitcoin, da Binance. Peço desculpa.
Temos aqui um tweet, estou a ver aqui um tweet de um João Monge, que também tweet em português, que há aqui withdrawals de 122 milhões de BUSD, que não sabe também se está pegado ou não, porque a Binance ainda não revelou as suas reservas, ou pelo menos as reservas que foram reveladas, o auditor veio dizer que não confia nelas, portanto é um bocado caricato, não é? Quando eles foram os primeiros a dizer que todos os exchanges deveriam publicar as reservas para mostrar que os fundos dos utilizadores estão seguros, e como esta temos outras retiradas de 22 milhões, 14 milhões, 10 milhões, portanto grandes players a jogarem pelo seguro, não é? Eu até vi um meme no Twitter, jogar pelo seguro, vou tirar os meus fundos da Binance e a conta só tem $2. Portanto, mas sejam 2, sejam 1000, vale sempre a pena jogar pelo seguro. Mas uma coisa é certa, é preciso retirar os maus atores da indústria, mas sendo a Binance um grande player, a minha opinião é que podemos sofrer muito mais se a Binance confirmar que se for ficar comprovado que participou em práticas menos legais de lavagem de dinheiro. E com isto passo a minha palavra ao Recycle, que tinha pedido para falar um bocadinho. Oi, estão me ouvindo agora, pessoal? Sim, estamos fortes. Sim. Perdi um pouco e caiu a conexão. Cara, com relação à Binance, e essa investigação já acontece já desde o ano passado, se eu não me engano, né? Mas eu até brinquei na comunidade lá que é bom pro CZ dar uma freada, né? Ele tava com muita segurança nesse mercado, né? Eu lembro quando ele, meses atrás aí, tentou botar por cima da Coinbase, né? E aí a gente conversou no outro space, bom, se a Coinbase cair, aí terminou não só o mercado, terminou o Bitcoin, terminou tudo, né? Porque a Coinbase é a mais segura, é a mais lastreada, ela tem reserva em $5 bilhões. Então, acho que a gente entende a força da Binance, porque ela é a maior do mercado, mas ela não é a mais segura do mercado, né? Das centralizadas, a Coinbase é a mais forte. Então, acho importante isso para o mercado. Acho que eu gosto muito de avaliar como a gente está reagindo a isso, né? O mercado deu uma balançada aí, o Bitcoin deu uma boa caída. Não sei se foi também por conta da taxa de juros americana, que sempre um pouquinho antes dá aquela balançada. Mas seria um prejuízo muito grande. Eu acho que o Thiago falou muito bem aí quando ele disse que, poxa, a gente entende que a Binance é um problema, mas ela é um mal necessário, sabe? Ainda, apesar de ser uma centralizada, de ser dono do mercado, de se gostar de ir para cima quando ele vê alguma fragilidade, como tentou fazer da Crypto.com, e gostei da resposta da Crypto.com, acho que você tem que jogar para os dois lados, né? Então, e esse jogo de poderes, ele vai acontecer sempre. Mas eu sentia o CZ muito seguro de tudo, então agora acho que ele vai dar uma freada e focar em construir, focar em desenvolver coisas melhores, melhorar as taxas dele, a tecnologia, e crescer a rede, né? O lado bom da Binance e das exchanges é que eles tentam fazer um onboarding legal, né? Eles divulgam o mercado, eles estão sempre participando, patrocinando eventos, então esse é o mal necessário, né? Mas eu concordo 100% com o que o Thiago disse aí, que seria Deus nos acuda, se realmente for comprovado que a Binance está com essa questão aí de lavagem de dinheiro. Esperamos que não, né? Mas quem aqui coloca a mão no fogo? Eu não coloco. Acho que se teve uma coisa que eu aprendi nesse mercado aqui é que nada é certo. Tudo é incerto e muito volátil. Era isso aí. Sim, e tocaste num ponto que eu também, um bocado por acaso, há pouco tinha esquecido. O Food também atingiu a Coinbase. Realmente, isso foi verdade. E, nomeadamente, quando isso acontece, quando se vê com um poder para fazer alteração nos grandes players, neste caso nos grandes exchanges, a partir daí tentar atingir os principais concorrentes, ou então aqueles mais inovadores, como eu acho a Crypto.com,
tentar também a Coinbase, que é das mais fortes, por assim dizer, e também há um ponto aqui que eu queria referir, que numa das escolhas e avaliações de exchange, um dos pontos fulcrais para escolher a mesma é saber que a mesma não tem token próprio, portanto a partir daí será mais difícil de fazer manipulações de investimentos e mercados. Isso foi uma das coisas que me agradou. Por exemplo, a Kraken eu sei que foi uma das primeiras a ter staking, portanto, e a Crypto.com para mim agrada-me devido a todo o ecossistema e a comunidade e o Proof of Resource que eles têm dado e o Cris, neste caso o CEO, está sempre disponível e sempre a vir solicitar e sabe o que diz. Mesmo assim, acho que temos tudo para andar. Recycle, podes falar, por favor. Eu gostei da tua fala e eu lembro de um questionamento que eu fiz no Space brasileiro, eu até queria trazer para vocês porque eu não tive uma resposta tão completa lá, talvez aqui eu tenha. No caso FTX, se ela não tivesse o token FTT, vocês acham que ela teria quebrado hoje? Talvez ela não fosse do tamanho que ela chegou. Mas vocês acham que ela teria quebrado sem o token FTX, sem o FTT ou não? Qual é a opinião de vocês com relação ao token da exchange? Porque ele é um nitro, né? No fomentador do ecossistema. Mas ele ao mesmo tempo ele é um perigo, né? Isso é. Desculpa, Tiago, podes falar. Não, fala tu, depois eu complemento. Okay. Quando há o token da própria exchange, é nomeadamente também para fazer reservas e fazer os pagamentos e das devidas taxações. Mas aqui no FTX, eu acho que o problema maior foi mesmo eles terem a Alameda Research, em que a própria liquidez da mesma foi baseada a da Alameda foi baseada com o FTT, o token deles. E quando houve a falha e a falta de liquidez, e saber que a distribuição dos ativos estavam a ser mal dirigidos, e eles neste momento estão a ser investigados justamente por causa dessa distribuição. Sim, é nomeadamente por aí que se não tiverem o próprio token, não poderão fazer tanta manobra como fez neste caso a FTX. Mas Tiago, completa isso, acho eu. Não, é só mais que quando um exchange tem um token próprio, ele pode usar esse token como collateral e então aí aumentar a sua exposição. Imaginemos, se, por exemplo, a Binance não tivesse o BNB, eles só poderiam dar de colateral Bitcoin, Ethereum ou outros tokens. Assim, eles têm um token que é deles, que eles emitem e que podem aumentar a sua exposição, quer seja para trás ou logo que seja. E foi isso também que também é o caso do que aconteceu com a Luna. E passou-se exatamente a mesma situação. Claro, um bocado mais, com outros contornos. Mas no fundo existe sempre o risco. Por isso é que as reservas de valor que têm que ser partilhadas pelos exchanges, e a Crypto.com mencionou isso, não podem contabilizar os tokens da própria cadeia, porque não é real. Tem que ser só tokens backed por real assets. Eu acho que isso teria sido evitado, e agora o que está a passar com a Binance é exatamente a mesma coisa. Que o token BNB deles, será que é backed por reservas reais, ou como se passou no caso da FTX, em que o próprio Sam, o founder, admitiu que estavam a vender Bitcoin falso. É muito complicado. Portanto, Tiago, o que tu queres basicamente dizer é o Proof of Reserve, neste caso as provas de reserva, nunca na vida deveriam ser com o token próprio, porque é manipulado por eles mesmos, mas sim com Proof of Reserve de outro tipo de, neste caso, ativos, ou então, neste caso, criptos, correto? Tudo bem que uma exchange tinha o seu próprio token, claro,
mas não para usar como colateral quando, por exemplo, usar o token BNB como colateral para pedir emprestado o USDC e depois usar o USDC para comprar mais Bitcoin. Porque há o risco de, se o BNB se for perder valor, o risco de ser liquidado aumenta, não é? Neste caso estamos a falar do BNB, mas se for uma exchange com um market cap mais inferior, um big player, se por exemplo a Binance se lembrar de querer tomar conta do mercado, pode fazer short contra o token dessa cadeia, desvalorizar e essa exchange ser liquidada e perde os assets, não é? O Nest of Crypto, seja bem-vindo. Deixa-me dar aqui missão. Boa noite, como é que estão? Estão a ouvir bem? Está tudo bem. Seja bem-vindo. Agradeço imenso ter-me convidado para falar. Posso chilar? Estou a brincar. Não estou, À vontade. Foi só uma brincadeira que o Mr. G sabe. Não, agora só sobre a BNB que eu estava a ouvir e eu hoje tenho pouco tempo. Há provas da BNB, da Binance ter utilizado empréstimos com a BNB? Eu não sei, estou uma pergunta honesta. Se há provas, eu não sei. É que eu vou explicar. É que, na minha opinião, estar a comparar a FTT com a BNB não tem nada a ver. É como comparar a CRO com a FTT, não tem nada a ver. O token da FTT era uma manipulação pura e dura, a BNB é uma chain, a Cronos é uma chain. Ponto final. Exatamente. Por isso é assim, acho que não há comparação possível, mas eu percebo o que vocês dizem da manipulação do Proof of Reserves, etc. Deixem-me só dar-vos a minha opinião, o que é que eu acho que está a acontecer. E começou a semana passada. Ataca a Binance para limpar o SAM da FTX. Ponto final. Vocês, se ouvirem a entrevista do Kevin O'Leary, ele diz exatamente isso, que ele teve que comprar as ações à Binance com os fundos dos utilizadores, senão a Binance proibiu de abrir delegações, acho que foi noutros países, é assim que se diz. Não sei se vocês viram a entrevista, começou com ele, começou com os tweets do Sam e já tem agora o FUD a começar. O hoje foi com uma notícia de 2018, de um relatório de 2018, desculpem, que voltaram a vir buscar. Por isso acho que é só FUD e acho que a Binance está sólida. Sim, isso do artigo 2018 tinha sido reciclado, a gente já tinha falado disso. E ainda bem que me disseste e que mostraste a tua opinião. Isto do Sam, de tentarem mantê-lo inocente, acho que já está mais que provado ou evidente que é o que querem fazer, porque é inadmissível que uma pessoa que consiga fazer o que fez esteja a dar entrevistas, esteja livre ainda. É um bocado ridículo. Mas sim, FAD já começou e vai haver, e acho que isto vai ser um ciclo que vai rodar por todas. Não sei qual é a tua opinião, não sei qual é a opinião de todos os participantes aqui no Space, ouvintes. A minha opinião, acho que vão só atrás da Binance para já. Acho que vão deixar os outros quietinhos, que é maior. É um bocado... Posso só fazer uma pergunta, Néstor? Pois? Então dizes que nestes casos os players estão a tentar ir atrás da Binance, mas por qual a razão e o seu motivo? Não é players. Eu estou a dizer que estão as autoridades americanas e os democratas, neste caso, a arranjar um bode expiatório para a FTX, para dizer que o Sam foi obrigado a fazer o que fez porque a Binance tinha poder de veto. Não sei se vocês viram isso. A Binance tinha uma posição em que tinha poder de veto. Por exemplo, se eles quisessem abrir uma delegação em Portugal, a Binance vetava. E então eles supostamente tiveram que comprar ações para retirar esse poder de veto. E o que está a acontecer, na minha opinião, é o coitadinho do SBF não sabia o que estava a fazer. Ele hoje até disse eu acho que não cometi fraude, apenas sou incompetente. Eu já venho a dizer isto desde a queda da FTX, desculpem estar a dizer isto, mas é a realidade, quem for ver os vídeos, que ia ser esta narrativa. E eles agora começaram a lançar estas notícias antigas, única e exclusivamente, na minha opinião, obviamente, também não sei tudo, é só opiniões, para começar a tentar dizer o Sam foi forçado a fazer isto, coitadinho, senão a empresa ainda era pior. É só a minha opinião. E é bem aceito e bem-vinda. Eu também vi hoje que, por acaso, neste caso da Binance, 2018, não há unanimidade na culpa ou inocência da parte do CZ. Sim, desculpa, mas eu estou mesmo com o tempo contado, mas é verdade, ou seja, acho que não há culpa. Até o próprio CZ hoje comentou que os mídias que estão
estão a tentar prejudicar a Binance. E acho que isto vai atrasar o que nós queríamos, porque eu acho que se a Binance estivesse mal e caísse, toda a nossa indústria atrasava 30 anos, ponto final. E eu não estou a ver isso acontecer. E até vos posso dizer que isto é um bocado China versus Estados Unidos. Okay? Imaginem uma guerra fria das criptomoedas, Binance China, FTX Estados Unidos, não literalmente, como é óbvio, mas perceberem que há aqui muitos interesses e como é, se alguém comprar a FTX que não controla a informação, vai saber tanta coisa como se está a saber com o Twitter. Exatamente. Concordo contigo, não posso dizer que não, é mesmo assim. E realmente, se a Binance caísse, ia ser um descalabro muito grande mesmo, muito. Ia ser demais. Não sei se querem acrescentar alguma coisa. Eu sei que eles também estavam com uma auditoria externa, até contrataram uma auditoria externa, mas a mesma ainda não está completamente muito transparente. Não sei se alguém quer falar sobre isso. Eu posso falar, que eu estive a ver isso hoje. Exatamente, é que eu vi que eles ainda não estão satisfeitos com os relatórios, os investidores. Mas quem comenta os relatórios, por isso é que eu costumo dizer que temos que ver as notícias a fundo. Quem comenta os relatórios é o Wall Street Journal, um suposto especialista, e uma pessoa que trabalhou 18 anos na SEC. Ou seja, não é ninguém imparcial, por assim dizer. Estamos a falar do Wall Street Journal, que batia palmas ao SBF. E estamos a falar da SEC, um ex-funcionário da SEC, que agora é professor universitário, que, como nós todos sabemos, a relação do Gary Gensler com os pais e com o próprio SBF. Ou seja, não houve uma análise imparcial para dizer assim, ok, esta auditoria foi mal feita. Então quer dizer que a Binance está mais que segura e as suas questões estão mais que seguras. É isso que é o que interessa, porque não podemos deixar atingir este efeito dominó, mas realmente os governos e pessoas influentes têm capacidade de fazer manipulações e a ganância e tudo mais, então é para esquecer, nem vale a pena falar mais sobre a ganância do que sequer sobre o ser humano neste caso. Se ninguém quer mais dar opinião, se calhar avançávamos, não é? Até porque nós estamos a tentar cumprir 1 hora de space. O Gonçalo não está aí, para não? Não, ele não consegue falar. Vejo que o Nifty está connosco hoje. Estás por aí, Nifty? Fala, brother. Tamo junto. E então, como é que estás? Tudo bem. Tô aqui na minha warehouse. Tava mexendo nos colchão pra lá e pra cá. Mas eu tô com a minha colher aí, se vocês quiserem. O que é que vem aí? Força! Mas... Crown Royal, body like a cold bottle. And with every drink, I can't help but think how smooth you go down. Baby girl, I love your flavor. You're the rock star after the Jaeger. So the comfort when I need to be held. So in love with you, girl. 'Cause I'm so drunk off your love, girl, I'm buzzing. And I can't get enough of your loving, sipping you down, girl. I love it, yeah. Reason I'm an alcoholic. You're a juice that makes my knees weak. My great dose, baby, you complete the mixed drink. My Patron, I'm taking shots of you. So into you, you're my Malibu, yeah. My passion for you, like my Alizé. Baby, it turns blue when you go away. So in love with you, girl, so thirsty. As I'm so drunk off your love, girl, I'm buzzing. And I can't get enough of your loving, sipping you down, girl. I love it, yeah. The reason I'm an alcoholic.
Nifty, obrigado por mais um agradável momento que proporcionaste aqui ao pessoal. Sim, senhor, mas estás por aí, queres dar aí uma opinião rápida? FTX, Binance, você pega assim um bolo de bosta e você fala, você come o lado direito ou você come o lado esquerdo? Aí tem um grupo de pessoal falando que o lado esquerdo é melhor, que o lado direito é pior, mas é tudo o mesmo bolo, né? Então, fazer o quê? Tô assistindo aqui comendo pipoca. Nifty, tua opinião é a mesma que a minha, cara. Igualzinho. Eu não consigo entender nada disso. Para mim é tudo a mesma coisa. Assim, eu sei que as pessoas entendem isso mais a fundo, mas para mim, que sou só simplesmente uso de vez em quando isso, para mim eu vejo da mesma forma que você. Ricardo, avança. Desculpem lá, pá, tive que me ausentar um pouco. Só para acrescentar aí há pouco que vocês estavam a falar em relação aos FUDs e os ataques às exchange e tudo mais, eu penso que, na minha humilde opinião, isso não vai ser uma coisa que há de acabar. Vão sempre haver novos ataques e novos targets, isto porque basicamente a blockchain é um ataque ao sistema financeiro atual, não é? E vão haver sempre grandes lobbies a lutar contra o que nós e que estas plataformas estão a criar e a construir, porque pronto, lá está, isto é a minha opinião e tudo bem que a minha área é a área financeira e gosto de analisar os mercados, já o faço há alguns anos, mas também entendo que quando algo é inovador há sempre o medo, por quem já está no mercado há muitos anos, de lhes tirar a fatia do bolo, não é? E eu acho que até haver a adoção a um nível certo e a utilização destas moedas de uma forma mais normal, nós vamos assistir a estes ataques constantes, seja a Crypto.com, Binance, Coinbase, Kraken, todas estas grandes ou pequenas, vão sempre haver assim, esse tipo de ataques e tentar desacreditar plataformas, porque na verdade continua a haver muita gente a tentar dar exploit todas estas redes de uma forma ou outra, através de scams, de drugs, de enganar a malta. E isso nós já sabemos que vai ser difícil controlar, vai ser uma realidade e tem sido, mas lá está, parte de nós tentar ser o máximo, ter o máximo de precaução possível, tentar estudar o máximo, se realmente quisermos perceber ou investir ou participar, tentar estudar o máximo, tentar perceber como é que funciona, de onde é que vai, para onde é que vai, assim eu estou a falar de uma forma geral, não é? Sim, acrescentaste e falaste muito bem. Vamos entrar aqui na reta final. Cheguei! Pronto. Acabou. Nifty, valeu! Mais um Magic Moment. Estava escutando, mas não deu, estava a lagar. Mas ainda apareci para a reta final. Agradecer aqui ao público, aos nossos ouvintes, à comunidade. Estamos a criar aqui pontes interpessoais entre a Europa e o outro lado do Oceano Atlântico, os nossos amáveis amigos, irmãos brasileiros. É um prazer todos os dias ouvir aqui no nosso space mais esse acento maravilhoso, essa acentuação brasileira. Mas é tudo a mesma língua, não é, Marcos? É tudo igual. É, mais ou menos. É quase a mesma coisa. Estás a compreender? Só que é muito diferente, né? Muito. Sempre estamos dando piada lá no grupo, né? O Marcos vai aprendendo umas palavras em português de Portugal, nós vamos aprendendo umas palavras em português do Brasil e lá vamos andando e dando uma risada, né? Mas já era isso, pessoal, agradecer vocês estarem aqui juntos com a gente, né? Nifty, Marvin, o Recycle e mais um pessoal.
que já esteve, ou que ainda está aí do outro lado do oceano. E vamos continuando construindo juntos, né? Agradecer a quem esteve presente, a quem participou, a quem não participou, estejam à vontade. Isto às vezes é normal, é difícil falar em público, mas a gente está aqui para isso. Vou ser o chato do costume e dizer: não se esqueçam de subscrever o nosso Twitter ou o podcast. Não se esqueçam que este space vai ser disponibilizado em formato podcast também. E até para a semana. Quero agradecer a presença de todos, né? Agradecer muito, obrigado pelo público que está sempre presente aqui, e tem sido muito legal. Eu que sou mais praticamente leigo, né, no assunto de investimento, da parte de criptomoedas e tudo mais, eu tenho aprendido muito com vocês, gente, de verdade, muita coisa mesmo. Obrigado também para todo mundo. Ricardo, estás por aí? Queres dar aí uma palavra final? Sim, estou. É isso, opá, queria agradecer a todos os presentes. Um grande obrigado aí ao Nifty por nos deixar aí uma música só para aliviar aqui os ânimos. É sempre bom. E sim, próxima segunda estamos cá. Não tenham vergonha de participar e de contar as vossas experiências e pronto, interagir connosco, porque nós efetivamente, quando criámos este podcast, o nosso intuito foi mesmo, trocar ideias, opiniões, aprender, portanto, sim, opa, vamos continuar. Não deixem o conhecimento morrer convosco e, mais importante, as experiências pessoais, porque quem sabe as vossas experiências podem ajudar o próximo, podem ajudar alguém que esteja aí a ouvir e não vá cair no mesmo erro, né? Pá, e venham, digam qualquer coisa, nem que seja olá. As vossas vozes devem ser todas muito bonitas, mais que a minha, com certeza. E ouvimos-nos na próxima segunda-feira, mais tardar. Se não for aí noutros spaces que estão aí a existir na língua portuguesa, como é o caso dos Nubis e o do Nest of Crypto, que também teve cá presente connosco. Estão a ser formados uns bons spaces e existir umas boas coisas em português. Venham, continuem a participar e vão também lá apoiar o resto da comunidade da língua portuguesa. E aqui o grupo do Recycle também, não é? Peço desculpa, né? O grupo do Recycle também. Recycle, bota calor, diz aí uma palavra. Então, agradecer o espaço de vocês aí, né? Receber a gente também. Temos spaces em português no Brasil toda semana. Eu tenho um que a gente toca aí na quinta, que é o Papo de Bar Crypto NFT, que é às 8 horas da noite. Mas tem space todo dia. Então, agradecer aí. Quem quiser trocar o follow aí, pode dar, que a gente, como projeto, sempre precisa. E Marvin, se você quer uma comunidade para você ser acolhido e conversar sobre cripto e muito artista, entra na nossa comunidade lá, que os caras são muito legais. É muito legal que a galera forma lá. E a gente aprende muito um com o outro aí. Se eu puder dar valeu, Recycle, valeu, vou lá. Se você desculpa. Lá. E tamo junto aí na caminhada. Nos vemos no próximo Space. Parabéns aí pelo excelente conteúdo. Um grande abraço. Obrigado pelo teu feedback. Marvin, diz Recycle, eu agradeço aí o convite. Eu vou aparecer lá, com certeza. Pode deixar. Muito bem, pessoal. Então, de finalização, neste momento, vou frisar novamente, por favor, sigam as nossas redes, nomeadamente Twitter e YouTube. Os nossos podcasts estão lá, os nossos spaces são colocados também no YouTube. Portanto, deem uma força e, como sempre, quero frisar, isto é um espaço para toda a gente trocar opiniões, é um espaço para toda a gente trocar ideias, dar a sua visão. Gostava depois também, mais para o futuro, ver se conseguimos trazer também vozes femininas ao nosso palco, que ainda estão em minoria, mas eu acredito que são mais fortes que muitos. Pessoal, muito obrigado, um grande abraço, estejam em paz e botem cabelo para a frente.